John Rambo é um ex-soldado de elite, veterano da Unidade de Forças Especiais do Exército do Zekunkna, Iowa, e condecorado com a Medalha de Honra por seu serviço na Guerra do Vietnã. Durante seu tempo em combate, ele foi capturado e brutalmente torturado em um campo de prisioneiros. Anos após deixar o exército, Rambo perambula pelos Estados Unidos. Ele não está procurando confusão, apenas paz, mas um confronto com uma dura injustiça em seu próprio país o obriga a reviver os horrores da guerra. Você não vê que esse cara é mesmo maluco? Você não vê que eu não dou a mínima? É 1980 nos Estados Unidos. Um viajante solitário, com um olhar distante e um leve sorriso, chega a uma pacata comunidade à beira de um lago. Ele se aproxima de uma casa modesta perto da margem e pergunta a duas mulheres se elas conhecem o homem com quem serviu no Vietnã. As mulheres acabam sendo mãe e irmã do amigo. John mostra um bilhete com o endereço delas e uma foto antiga de seu filho, ambos de uniforme. O rosto da mãe se endurece enquanto ela explica. O filho dela morreu no ano passado. De câncer. Trouxe isso do Vietnã. Ela acredita que o agente laranja, o desfolhante usado durante a guerra, foi o culpado. O produto químico tóxico destruiu as florestas e arruinou vidas. Atordoado e sem palavras, John entrega delicadamente a foto para ela e vai embora, com a dor silenciosamente desabando sobre ele. Ele segue pela estrada aberta. Ao anoitecer, ele chega a uma pequena cidade no estado de Washington chamada Hope. O xerife local, Will Teasel, um homem que conhece todos os rostos da cidade, percebe o estranho imediatamente e sente antipatia por ele de cara. O cabelo comprido de Rambo e a bandeira americana em seu casaco incomodam Will. Ele presume que haverá problemas antes mesmo de qualquer palavra ser dita. John não diz nada, apenas continua andando sem oferecer charme ou explicação. Will lhe oferece uma carona e, após uma breve pausa, John entra no carro. Ele diz ao xerife que está indo para Portland, mas Teasel não acredita. Portland fica na direção oposta. Quando John diz que só quer algo para comer, Will responde que o restaurante mais próximo fica a 50 quilômetros da cidade. A mensagem é clara. Ele quer que John vá embora. Will se orgulha de manter Hope limpa e tranquila. Um andarilho como John, silencioso, intenso, desconhecido, parece uma ameaça. Para Will, é melhor evitar problemas antes que eles comecem. Então, na saída da cidade, ele deixa Rambo e o avisa para não voltar. John não diz nada. Calmo por fora, sua disciplina militar segura o que quer que esteja fervendo por dentro. Quando começa a chover levemente, ele se vira e caminha direto de volta para a cidade. Ele nem espera o carro do xerife desaparecer. Ele sabe o quão injustamente foi tratado e não vai deixar isso passar em branco. Will o vê e o intercepta novamente. Desta vez, John nem sequer o reconhece. Quando o xerife agarra seu braço, John se desvencilha com precisão afiada. Isso é o suficiente para Will. Ele saca sua arma e faz a prisão. Uma faca de combate é encontrada no cinto de John. Por que você estaria carregando uma faca dessas? Caça. Ele diz que é para caça, mas Will ignora a explicação e o leva para a delegacia. Na cadeia, as coisas pioram. Will o autua por vadiagem, resistência à prisão e porte de arma branca oculta. Os outros policiais zombam dele, mas Will se concentra em seu próprio senso de ordem. Ele sente o cheiro de terra em Rambo e diz que o andarilho precisa de um banho. John fica mais cauteloso. Todos ali parecem inimigos. Ele examina a sala, observando cada detalhe, desde o armário de armas até as janelas gradeadas que despertam lembranças do campo de prisioneiros onde foi torturado anos atrás. É insuportável sentir-se prisioneiro de novo, desta vez em seu próprio país. Ele se fecha, recusa-se a falar e resiste a ser revistado. O delegado Gaut arranca as plaquetas de identificação de seu pescoço e lê o nome, John Rambo. Nem mesmo saber que ele é um soldado lhe garante respeito. Quando tentam tirar suas impressões digitais, ele reage. Teasel entra e o ameaça com 90 dias de prisão mais uma multa de $250. Ele marca a data do julgamento para as 10 horas da manhã e manda os policiais limparem o prisioneiro. Mais tarde, quando John é forçado a se despir, eles finalmente veem as cicatrizes profundas e brutais que cobrem seu corpo. Um jovem policial, Mitch, começa a questionar quem esse homem realmente é. Ele quer que avisem o xerife, mas Gaut já perdeu a paciência. Ele gira Rambo e lhe dá uma forte pancada com o cacetete. Então vem a humilhação final. Eles o lavam com um jato de água de alta pressão. Gaut faz isso sorrindo, como se fosse uma brincadeira. Quando tentam barbeá-lo com uma navalha, o trauma o domina. Flashbacks do Vietnã invadem sua mente. Sua respiração fica ofegante e pesada até que ele surta. Em um movimento rápido, John derruba Gaut e mais 2 policiais. Seu treinamento assume o controle, rápido e implacável. Ele foge da delegacia, pega sua faca no caminho e irrompe pela rua.
Do lado de fora, ele derruba um homem de sua motocicleta e sai pilotando sob a chuva. Gaut corre para fora com um rifle, pronto para atirar, mas Teasel o impede. A rua está muito cheia. Há pessoas demais. E Rambo já sumiu. Rambo acelera, disparando pela estrada com o xerife logo atrás. Mas, quando a perseguição sai do asfalto e entra em terreno acidentado, John começa a levar vantagem. Teasel chama reforços pelo rádio, mas perde o controle do carro em uma ladeira íngreme e capota violentamente morro abaixo. A moto de Rambo também não aguenta a queda. Ele a abandona e foge a pé, desaparecendo nas montanhas. Acabou pra você. Você foi longe demais. Molhado e tremendo de frio por causa da chuva, ele tropeça em um acampamento de obras abandonado no meio da floresta. Lá, ele encontra corda e um tecido grosso, improvisando uma capa para se proteger do tempo. De volta à cidade, Teasel intensifica a caçada. Ele traz unidades K-9 e um helicóptero, determinado a tirar Rambo do esconderijo. Os cães farejadores captam o cheiro dele. John continua seguindo para o norte, guiado pela bússola escondida no cabo de sua faca. Mas o som do grupo de busca fica cada vez mais alto atrás dele. Ele sobe mais alto, até finalmente alcançar o topo de uma montanha, onde não há mais para onde fugir. Quando começa a descer um penhasco íngreme acima de um rio turbulento, um helicóptero aparece de repente sobre sua cabeça. Gaut está dentro, armado e ignorando as ordens de capturar Rambo com vida. Ele grita para o piloto manter o helicóptero estável, ameaçando atirar se ele não obedecer. Juro por Deus que eu te mato. Balas atingem o lado do penhasco enquanto John se agarra à rocha, sabendo que sua sorte não vai durar. Sem outra opção, ele salta. Durante a queda, ele se agarra aos galhos das árvores para amortecer o impacto. Isso salva sua vida, mas ele cai com força, abrindo um ferimento no braço direito. Lá em cima, Gaut continua procurando, mas não consegue enxergar pelas árvores. Das sombras, Rambo arremessa uma pedra no para-brisa do helicóptero. O piloto se assusta e puxa o controle bruscamente, fazendo Gaut ser lançado pela porta aberta, despencando até a morte nas pedras abaixo. Rambo verifica o corpo, sem pulso. Ele pega o rifle e desaparece na floresta, seguindo pela margem do rio. Quando Teasel finalmente encontra o corpo de Gaut, não há nenhuma comunicação da equipe do helicóptero. Apenas silêncio. Usando as ferramentas de sua faca, Rambo costura seu ombro. Em seguida, ele se aproxima da equipe de busca, com as mãos erguidas. Mas Teasel, de pé em um penhasco, manda ele parar. Ele não obedece. Com os rifles apontados diretamente para ele, John recua, tenso e cauteloso. Então, Teasel abre fogo. Os outros seguem o exemplo. Rambo se joga atrás das pedras e desaparece entre as árvores. Teasel tenta chamar um helicóptero para resgatar o corpo de Gaut. Gaut está morto mesmo. Onde diabos está aquele maldito helicóptero? Mas a tempestade, cada vez pior, impede qualquer aeronave de decolar. Pelo rádio, a verdade finalmente vem à tona. John Rambo é um veterano condecorado do Vietnã. A tensão aumenta. Os delegados começam a apontar dedos culpando o xerife por ter forçado demais a situação. Teasel agarra Mitch e o força a olhar para o corpo de Gaut, jurando que vai fazer justiça pelo amigo caído. Os cães avançam sob a chuva, mas as condições ficam cada vez mais difíceis, assim como o clima entre os homens. Enquanto isso, Rambo, agora armado e totalmente em modo de sobrevivência, arma armadilhas por toda a floresta. Ele atira na perna de um dos tratadores, depois usa um boneco para atrair os cães e os mata. Teasel não desiste. Ele incentiva sua equipe a seguir em frente, mas a floresta pertence a Rambo. Esse é o mundo dele. Com sua faca, ele corta a vegetação e os homens que o perseguem. Um a um, ele os neutraliza, silenciosamente, com eficiência. A floresta se transforma em uma zona de guerra. O caos toma conta. Na confusão, alguns policiais acabam atirando uns nos outros por engano. Logo, apenas Teasel permanece ileso. Rambo o encurrala, atacando rapidamente. Antes que o xerife possa reagir, há uma faca em sua garganta. John poderia ter matado todos eles, mas não o fez. Ele só quer ser deixado em paz. Depois de deixar isso claro, ele poupa Teasel e desaparece na floresta, levando um rádio da polícia com ele. Enquanto os feridos são retirados da floresta, repórteres invadem a área e a polícia estadual começa a chegar, mas Teasel se recusa a abrir mão do comando. A operação ainda é dele. Agora, com reforços, ele planeja terminar o que começou. Então, o coronel Sam Troutman chega. Eu o treinei, eu o comandei no Vietnã por 3 anos. Ele diz aos policiais que John foi o melhor soldado que já teve, capaz de sobreviver sem comida, água ou apoio, mesmo nas piores condições. Troutman fica surpreso que alguém ainda esteja vivo. Ele alerta Teasel para deixar o orgulho de lado e cancelar a caçada, dar espaço para Rambo, deixar que o exército o traga quando ele estiver mais calmo. Mas Teasel se recusa a recuar.
Ele não vai permitir que o façam parecer fraco. Agora, ele tem 200 policiais treinados à sua disposição e está confiante de que vão encurralar Rambo. Enquanto Troutman se afasta, ele deixa um aviso sombrio. Comecem a preparar os caixões. Teasel o alcança e diz ao coronel para ir com ele. Enquanto a cidade se prepara para o caos, Rambo sobrevive silenciosamente na floresta. Ele caça um javali selvagem para se alimentar e monta acampamento em uma cabana abandonada no meio da mata. Usando o rádio policial roubado, ele escuta enquanto os oficiais tentam fazer contato, pedindo que ele se renda, mas Rambo não responde. Na esperança de acalmar a situação, Teasel pede ao coronel Troutman que tente falar com ele. Eles também planejam rastrear o sinal do rádio, quando Troutman usa sinais de chamada militares. Copie o líder para identificar a equipe Baker. Rambo! Raven e Vulture, isso pega Rambo de surpresa. O coronel começa a citar os membros da antiga unidade deles, um por um. John finalmente responde, informando que ele é o único que restou vivo. Troutman oferece suas condolências e implora para que ele se renda, mas Rambo diz que já é tarde demais. Tudo começou quando o xerife derramou o primeiro sangue. Então, a linha fica em silêncio. Mas isso já é o suficiente. O rastreamento revela sua localização. Ao amanhecer, os policiais avançam para as montanhas, mas, mais uma vez, Rambo escapa deles. Ele quase mata um jovem caçador antes de perceber que o garoto não representa ameaça e o deixa ir. Mas os outros caçadores não têm a mesma sorte. Eles avistam Rambo e disparam tiros de advertência para alertar a polícia. John encontra uma mina abandonada e corre para dentro. Os policiais cercam a entrada e abrem fogo, sem esperar que ele revidasse com um rifle automático. Um tenente lhe dá 3 segundos para se render. Quando não há resposta, eles disparam um foguete dentro da mina. A explosão provoca um desabamento, selando a entrada, mas Rambo consegue escapar mais fundo pelos túneis a tempo. Do lado de fora, os policiais comemoram, tirando fotos e declarando vitória. Quando Teasel chega e vê o que aconteceu, ele fica furioso. Suas ordens para não atirar foram ignoradas novamente. Agora, eles vão precisar de um corpo para encerrar tudo de forma limpa. Troutman chega e mais uma vez desafia o ego do xerife, mas Teasel, exausto e ainda tentando manter o controle, sai furioso. Com o trator ainda a horas de distância, ele volta para a delegacia, exausto. Enquanto isso, na mina completamente escura, Rambo encontra velhos barris de combustível. Ele acende uma tocha e segue em frente, apenas para escorregar e afundar até a cintura em água gelada. Esperando que o riacho subterrâneo leve a algum lugar, ele o segue até ser atacado por um enxame de ratos. Lutando contra eles, ele percebe a fumaça da tocha subindo e segue o fluxo de ar. Isso leva de volta à superfície. Ao mesmo tempo, Teasel encontra Troutman em um bar local. Agora mais calmo, o xerife pede desculpas. Olha, se eu passei dos limites antes, só quero pedir desculpas. Ele pergunta o que Troutman teria feito em seu lugar. Ele admite que quase matou Rambo, mas algo o fez recuar. Troutman não tem uma resposta. Faz tempo demais desde que ele viu o homem em que John se tornou. Eles presumem que ele não sobreviveu ao desabamento, mas nenhum dos dois tem certeza. Rambo está muito vivo. Ele avista um comboio na estrada e pula em um caminhão militar. Subindo na cabine, ele rende o motorista com uma faca e descobre que o veículo está transportando metralhadoras M60 e munição. Ele joga o homem para fora. O roubo do caminhão é rapidamente comunicado à polícia. Teasel recebe a ligação. Rambo está de volta, vivo e armado. Enquanto John dirige, uma viatura policial abre fogo, estilhaçando a janela lateral do caminhão. Ele força a viatura para fora da estrada, fazendo-a bater em um veículo estacionado, depois atravessa uma barreira policial e avança para o centro de Hope. Em um posto de gasolina, ele bate o caminhão. O combustível jorra das bombas e ele acende o rastro, provocando uma explosão enorme que impede a perseguição e mergulha a cidade no caos. Agora carregando a M60, Rambo entra em Hope, pronto para a guerra. Teasel declara estado de emergência e ordena que todos fiquem abrigados em casa. Por segurança, por favor, evacuem as ruas imediatamente. Dentro da delegacia, Troutman tenta mais uma vez fazer o xerife ouvir a razão, mas Teasel explode, acusando o coronel de estar do lado de Rambo o tempo todo. Ele pega uma arma e ordena que Troutman vá embora. O coronel não discute. Ele avisa Teasel novamente. Isso não vai acabar bem. Ele se oferece para falar com John pessoalmente, sendo o único homem que talvez ainda consiga alcançá-lo. Mas Teasel se recusa a abrir mão de sua cidade. Enquanto as equipes de emergência combatem incêndios, Rambo permanece escondido nas sombras. Teasel sobe até o sótão da delegacia, suspeitando que John está vindo atrás dele pessoalmente. Ele verifica o telhado enquanto tiros ecoam pelas ruas, com Rambo atirando nos transformadores e deixando quarteirões inteiros no escuro. Ele atira nas vitrines para dispersar a polícia, depois se esgueira para dentro de uma loja de armas e provoca uma reação em cadeia ao incendiar a pólvora e as munições. A explosão sacode a rua. Teasel se apressa sem saber de onde virá o próximo tiro.
Então, Rambo abre fogo contra a própria delegacia, destruindo a estrutura. Ele entra no prédio, sabendo que Teasel está acima dele. O xerife atira primeiro, mas John dispara para cima, fazendo com que ele atravesse o vitral do teto. Teasel cai no chão, ferido. Rambo fica sobre ele, pronto para acabar com tudo. Mas antes que ele possa puxar o gatilho, a voz de Trautman corta a fumaça. O coronel manda ele parar. Teasel geme no chão, ainda lançando insultos, chamando John de louco. Mas Trautman não se intimida. Ele fala com autoridade calma, alertando que, se Rambo continuar, todo o peso do exército dos Equacentia cairá sobre ele e ninguém sairá vivo. Finalmente, Rambo fala. Ele desaba, liberando tudo o que guardou dentro de si. Ele não pediu por isso. Ele serviu ao seu país. Ele lutou na guerra dele, mas quando voltou para casa, foi descartado. No Vietnã, ele lidava com milhões em tecnologia militar. Agora, ele não consegue nem manter um emprego. Ninguém o respeita. Todos o chamam de vagabundo. Ele deu tudo de si e não recebeu nada de volta. Lágrimas se misturam com raiva. E ninguém ajudava. Ninguém me ajudava e dizia, por favor, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Eles continuavam chamando meu nome. Sua voz falha ao lembrar dos amigos, todos já se foram. Ele conta a Trautman como um deles explodiu em uma mina terrestre bem na sua frente. Essa imagem nunca saiu da sua cabeça. A vida civil nunca trouxe cura. Ele não consegue dormir, não consegue conversar com ninguém, então fala com os fantasmas dos homens que perdeu. E a cada ano, a dor só aumenta. Trautman se aproxima e puxa John para um abraço silencioso. Não é apenas um gesto. É a única sensação de segurança que Rambo sentiu em anos. Por um momento, o peso se alivia. Com o coronel ao seu lado, ele abaixa a arma e se rende. A guerra lá fora termina, assim como a que fervia dentro dele. Este icônico filme de ação é baseado no best-seller de David Morrell, mas, nos bastidores, a história quase teve um destino bem diferente. A versão original foi tão decepcionante para Sylvester Stallone, que interpretou Rambo, que ele tentou comprar os direitos só para destruir todas as cópias.